Confira nesse vídeo 7 regras para a utilização dos prejuízos fiscais nas operações de bolsa de valores. Fala pessoal, meu nome é Elcio Guiotto e há 22 anos eu atuo com consultoria tributária de maneira geral, atendendo pessoas físicas e jurídicas que demandam aí praticamente diariamente situações específicas do tributário, porque a gente sabe que o mercado tributário no Brasil é muito complexo e principalmente quando a gente fala de operações em bolsa de valores, a gente tem aí um mundo totalmente apartado de situações e regras específicas de tributação. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar para vocês as 7 principais regras para a utilização dos saldos de prejuízo fiscal nas apurações de renda variável. A primeira regra que vocês não podem esquecer é a seguinte: o prejuízo fiscal nas operações em bolsa de valores não prescreve. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um prejuízo de operação em bolsa de valores em 2010, por exemplo, você pode utilizar esse prejuízo agora em 2023, porque esse prejuízo ele não prescreve desde que ele esteja registrado e controlado na declaração do imposto de renda. Então, o prejuízo, independentemente do ano que foi, se você controlar ele dentro da declaração de pessoa física, esse prejuízo ele não prescreve. Uma segunda regra que você tem que lembrar é o seguinte: o prejuízo, em que pese ele não prescrever, ele não é transportado automaticamente dentro das declarações. Ou seja, se você tem um prejuízo de operações em bolsa de 2020, de 2021, de 2022, se você não fez esses controles efetivos e foi controlando nas declarações e transportando os saldos de uma declaração para outra, o próprio programa não faz isso de maneira automática. Então você precisa avaliar e eventualmente retificar a sua declaração do imposto de renda, porque você só vai poder utilizar os saldos de prejuízo fiscal que estão ali controlados dentro das declarações. Então, se você não tem esse controle efetivo, você precisa avaliar e eventualmente retificar as suas declarações, ou se você tem esses controles, mas em algum momento você deixou de fazer esses transportes, você precisa avaliar e nos próximos anos verificar para que você consiga preencher de forma manual ali esses ajustes, porque eles não vêm, infelizmente, ainda transportados de maneira automática de uma declaração para outra. Então, essa é a segunda regra. A terceira regra é que quando você tem lucro em operações swing trade, todo mundo sabe que operações de swing trade até R$20 mil está isenta de pagamento do imposto de renda. Mas vamos imaginar que dentro de um período você tenha tido algumas vendas swing trade com lucro, mas você tenha outras operações com prejuízo. Então você não precisa utilizar esse prejuízo para abater o lucro, porque aquele lucro da operação de swing trade, se ele é menor que 20 mil, você tem ali um lucro isento. Então isso acontece muito das pessoas usarem dentro do mesmo mês um prejuízo de uma operação de swing trade para deduzir lucro de operações onde eu tive ali operações inferiores a 20 mil. Eu vendi R$18 mil de ação esse mês. Ou seja, eu vendi ações swing trade inferiores a 20 mil. Lembrando que não é lucro, é venda inferior a 20 mil. Ou seja, todas aquelas minhas operações estão isentas. Porém, desses 18 mil, eu tive R$1.000 de lucro em uma operação e em outra operação eu tive R$500 de prejuízo. Então, o que vai acontecer na prática? Esses R$1.000 de lucro, eles não são tributáveis. Por quê? Porque é uma operação isenta pelas regras e esses R$500 de prejuízo eu posso utilizar ele para abater de lucros futuros. Então, essa é uma terceira regra, que é um erro que acontece muito dentro do mercado de renda variável. Na mesma sequência, uma outra regra que a gente precisa sempre lembrar é: o lucro do período só pode ser abatido de prejuízos de períodos anteriores. Então eu não posso usar prejuízo, por exemplo, de janeiro para abater um lucro de dezembro, porque dezembro já findou aquele resultado, aquela apuração, e eu recolhi o não imposto a depender de como ficaram os meus controles ali. Então, se eu tive lucro em dezembro e agora em janeiro ou em fevereiro eu tive prejuízo em operações de renda variável, eu não posso voltar lá e usar esse prejuízo. Ele só pode ser utilizado nos lucros futuros. Então, essa é a quarta regra aí relacionada às utilizações de prejuízo fiscal. A quinta regra é que os prejuízos eles não se conversam. Então, a gente precisa ter um controle efetivo desses saldos de prejuízo. Nós temos aqui no canal um vídeo que eu trato sobre essa questão dos prejuízos em operações de renda variável. Então, se eu tenho, por exemplo, um prejuízo em operação day trade e um lucro em operação swing trade, eu não posso compensar o prejuízo da declaração da operação
de day trade com o lucro da operação de swing. Eu não posso compensar um prejuízo de fundo de investimento imobiliário com a operação day trade. Então a gente também tem que tomar muito cuidado que nós temos 3 controles efetivos de prejuízos fiscais, que nós temos o controle de prejuízos relacionados à operação com fundos de investimento imobiliário, temos prejuízos fiscais em operações day trade e temos os prejuízos fiscais em operações swing trade, operações comuns. Então, eu só posso compensar dentro de cada apuração, de cada tipo de operação. Então, essas operações elas não se confundem. A 6ª regra de utilização do prejuízo fiscal nas operações de renda variável é que não tem um limite para a utilização desses saldos. O que eu quero dizer com isso? Para quem atua com pessoa física e jurídica, sabe que para as pessoas jurídicas a gente tem uma regra de limitação de utilização do saldo de prejuízo fiscal. Para fins de renda variável na pessoa física não existe isso. Por exemplo, se você teve aí um prejuízo de R$100 mil acumulados aí nos últimos períodos e agora você tem uma operação, o mercado virou, você teve um ganho expressivo, você tem um lucro agora de 120 mil. Você pode utilizar aqueles R$100 mil que você tem de saldos de prejuízo para deduzir e compensar esses 120 mil de lucro, sobraria ali 20 mil de ganho, e aí você tributaria sobre esses 20 mil de ganho pela alíquota aí, a depender se é uma operação day trade, se é uma operação de FII, 20%, se for uma operação swing trade, 15%. E a 7ª e última regra, que é a mais importante, que eu também já dei um spoiler aqui, mas que precisa ficar muito atento, é que os prejuízos precisam estar registrados na declaração do imposto de renda. Se o prejuízo não estiver declarado nas declarações, em tese eu não poderia utilizá-los. Então eu preciso ter esses controles efetivos e para que eu possa utilizar ele precisa estar declarado. Então vamos imaginar que eu tenho um prejuízo de R$10 mil de 2022, 2023 eu tive um lucro de 30 mil. Como que eu faço para utilizar? Eu preciso ter o transporte, que eu já falei aqui que ele não vem de maneira automática, e aí vamos imaginar que lá em abril eu tenha tido um lucro. Eu preciso trazer esse prejuízo desde janeiro, fevereiro, março, para usar ele em abril. Então esse prejuízo ele precisa estar efetivamente declarado na declaração do imposto de renda das pessoas físicas. Bom, pessoal, então para finalizar, eu vou trazer aqui para vocês, não é uma 8ª regra, mas é um insight adicional. Então você que ficou nesse vídeo até o final, você vai ter um bônus, porque a gente sempre tenta entregar um pouco a mais. Então a ideia é passar para vocês aqui uma insight, uma dica de um eventual planejamento com ações, para que quando você tem um saldo grande acumulado de prejuízo e você tem aí operações também ativos com boas rentabilidades, você consiga aí fazer uma equalização do seu custo médio e consiga utilizar esse prejuízo para diminuir eventualmente os seus impactos tributários. Então vamos imaginar que você tem uma operação, você tem ativos que você tem ali ganhos relevantes desses ativos e você tenha também prejuízos fiscais ali acumulados. Então uma forma de você usufruir desses saldos de prejuízo se você alienar esses ativos no mês, vamos imaginar que chega lá no dia 29 do mês, dia 30 do mês, você aliena esses ativos que estão aí todos com ganho de 50 mil e você tem um saldo aí de 80 mil. O que você pode acontecer? São ativos que vão permanecer na sua carteira por muito tempo, você não tem intenção de vender. Você pode alienar esses ativos no dia 30, por exemplo, usufruir da utilização desses prejuízos para não ter imposto de renda e no primeiro dia útil do mês seguinte, você faz a recompra de todos esses ativos. Então você tem aí a utilização do prejuízo, você tem o aumento do seu custo médico e você vai recomprar e você acaba não tendo aí desencaixe financeiro com o imposto de renda por conta de você ter utilizado os saldos de prejuízo. Isso também dá para fazer usando operações de swing trade até R$20 mil. Então se você tem, por exemplo, um ativo que está com um ganho de 18 mil, comprou por 1.500, hoje o ativo custa 19.500. Se você vender ele dentro do mês, você não tem apuração de ganho de renda variável porque é uma venda inferior a 20 mil. O que você pode fazer também? Vender no último dia do mês e recomprar esse mesmo ativo com um aumento do seu custo médio, usufruindo ali, vamos imaginar que seja 20 mil, 15%, você acaba tendo aí um ganho, uma economia de R$3 mil com o imposto de renda, você recompra esse ativo no mês seguinte, e aí você ou não usufrui da questão do prejuízo, mas você usufrui da questão da isenção das operações de swing trade. Então são dicas aqui que
dá para vocês utilizarem para economizarem imposto de renda nas operações de renda variável. Então, pessoal, finalizamos aqui as regras para a utilização, as 7 regras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com outros profissionais para que essas informações cheguem a mais pessoas e a gente consiga aí disseminar conhecimento para todos. Agradeço aí a participação de todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações para que você receba todas as terças e sextas-feiras um vídeo novo no nosso canal, que a gente tem vídeos novos toda semana, 2 dias por semana, às 13 horas. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.